Oi, gente, vamos para a nossa aulinha de hoje e vamos ver o nosso último tipo de sujeito. Vocês se lembram? Lá segunda-feira, quando nós começamos a estudar os tipos de sujeito, eu disse que existem 5 tipos, mas que este ano nós vamos ver apenas 4, certo? Então, antes de começar, vamos retomar rapidinho. Sujeito simples e sujeito composto. O sujeito simples e o sujeito composto, eles aparecem escritos na frase. Nós separamos, fica o sujeito para um lado, o predicado para o outro. E qual que é a diferença entre o sujeito simples e o sujeito composto? O número de núcleos. Nós temos que procurar a palavra central, a palavrinha que o verbo se refere. Se tiver um núcleo só, o sujeito é simples. Se tiver 2 ou mais núcleos, o sujeito é composto. Na aula seguinte, nós aprendemos o sujeito oculto, subentendido ou desinencial. Lembra? 3 nomes, mas é para uma coisa só. No sujeito oculto, assim como esse que nós vamos aprender agora, o indeterminado, ele não vai aparecer escrito na frase. Ele não aparece escrito. A frase inteira é predicado. Só que, já vamos até aproveitar e ler aqui. Você estudou que o sujeito subentendido, que é o oculto, lembram, eu prefiro falar oculto, não está presente na oração. Não, ele não aparece escrito, mas pode ser identificado ou determinado pelo texto, ou como a gente viu na nossa frase de exemplo na aula passada. Aquela frase que tinha de exemplo era uma frase retirada de um texto. Então, lendo o texto, nós sabíamos a quem o verbo se referia. Vou até voltar a página rapidinho, só para relembrar. Essa aqui, ó. Aqui é no texto da reportagem. Então, essa frase estava dentro do texto. Então, quando nós conseguimos saber a quem o sujeito se refere, ele não aparece escrito, ele não está escrito aqui, mas a gente sabia que se referia aos adolescentes, tá bom? Então, agora eu vou voltar lá, só para relembrar. Ou então é o verbo, o jeito que o verbo termina, que vai me dizer, que vai me mostrar que aquele sujeito é oculto, que foi o exemplo das 2 frases que eu escrevi em vermelho do lado. Lembra? Fomos ao cinema. O verbo, eu já sei quem é fomos. Nós. Eu não preciso escrever, porque o fomos só pode se referir ao nós, tá bom? Então, é o sujeito oculto. Mas, olha o que está escrito aqui. Há casos em que a intenção é não deixar claro para o leitor quem é precisamente o sujeito da oração. Há casos que você não quer mostrar quem que é o sujeito. E vocês se lembram também que aquela frase, vou voltar lá de novo, gente, vou voltar de novo. Eu disse assim para vocês no vídeo da aula anterior. Essa frase, dentro do texto, ela se torna um sujeito oculto, porque eu sei que seria os adolescentes. E eu disse assim para vocês também. Se a gente não conhecesse o texto, e o autor da apostila jogasse essa frase aqui para a gente estudar, dormem com o celular e trocam mensagens com os amigos, não ia ser sujeito oculto, porque eu não li o texto. Eu tenho que imaginar assim, eu não li o texto, eu não sei quem é que dormem com o celular. Dormem com o celular, quem? Quem dormem? Alguém, mas eu não sei quem é esse alguém. Pessoas, mas eu não sei quem. Quem? Os avós, os adolescentes, as crianças, os adultos? Não sei, eu posso... Aqui eu crio suposições, mas eu não sei quem é. Então, a frase fora de um contexto, esta frase aqui, seria sujeito indeterminado.
Eu já tinha falado isso para vocês no vídeo da aula anterior, tá? Então, eu estou sendo muito repetitiva porque eu quero que isso fique claro. Dentro do texto é oculto, porque eu li o texto e sei que são os adolescentes. Se eu não tivesse lido o texto, se nós não tivéssemos lido o texto e essa frase aparecesse aqui, ia ser sujeito indeterminado, porque a gente ia fazer a pergunta e ia ficar com dúvida. O sujeito indeterminado, ele causa uma dúvida, tá? Quem? Olha um exemplo. Se eu disser assim, falaram mal de você. Aí você fala, quem falaram mal? Alguém. Isso é um sujeito indeterminado. Não dá para saber quem, tá? Eu que estou falando a frase, pode até ser que eu saiba, mas eu não estou querendo entregar a pessoa, tá bom? Então, fica sendo um sujeito indeterminado. Vou de novo, vamos voltar para lá. De novo, voltando. Então, vamos ver o exemplo. Olha a tirinha. Terminou o filme, vamos. Mas, e se colocaram algo depois dos créditos? Às vezes colocam algo depois dos créditos. Eles esperam. Não colocaram nada. Então, olha a frase. E se colocam algo depois dos créditos? Olha o verbo. Vamos perguntar? Quem é que colocam algo depois dos créditos? Foi falado aqui? A gente tem ideia? Não dá para saber, não é verdade? Então, a gente tem aqui um sujeito indeterminado. Tá bom? Olha só, é possível, observando toda a tirinha, indicar a quem a personagem se refere quando constrói essa frase? É possível. Olha lá, ó. É possível indicar com certeza se o verbo faz referência a uma ou mais pessoas? Não dá, não é, gente? E se coloca, não sei, pode ser uma pessoa, mais de uma, mas também eu não sei quem são essas pessoas que vão colocar algo. Então, olha isso e até grifem. Como não é possível determinar o sujeito a que esse verbo se refere, dizemos que essa oração foi organizada com um sujeito indeterminado. O nome diz tudo, gente, indeterminado, não dá para determinar, não dá para saber. Oculto quer dizer, eu sei quem é, só tá escondidinho. Tá vendo? O nome diz tudo pra gente. E aqui, então, é indeterminado. E aí ele fala, transcreva as outras orações da tira, que também tem um sujeito indeterminado. Aí eu quero que vocês procurem aqui, ó, as outras orações, quer dizer, aquele pedacinho, né? A oração tem que ter verbo, que também forma sujeito indeterminado. A explicação. O sujeito indeterminado é aquele que não está presente na oração e não pode ser identificado ou determinado pelo contexto ou pela desinência verbal. Lá naqueles exemplos, não vou voltar a página de novo, voltando lá naquele exemplo do sujeito oculto. Lá a gente via pelo contexto. Olha o que ele fala aqui, ó. Não pode ser identificado ou determinado pelo contexto. Né? Nem o contexto vai informar, a gente não consegue saber quem é. E olha uma característica do sujeito indeterminado. A frase, vou até mudar a cor agora, ó. A frase terá sujeito indeterminado com o verbo na terceira pessoa do plural, quando não houver nenhuma outra indicação que permita identificar a quem o verbo se refere. Então, né, uma característica, terceira pessoa do plural. Olha o exemplo que eu dei, eu vou escrever aqui do lado. Né, aquela hora eu disse assim, ó, falaram mal de você. Eu tenho o verbo falaram. E aí eu pergunto, quem falaram mal de você? Não sei. Alguém, mas não sei quem. Ah, eles quem? Ah, não vou falar, não sei, tá bom? Então, eu costumo representar, ó, a frase inteira é predicado, tudo é predicado. Eu vou pôr de outra cor aqui, vou aqui do lado.
eu costumo representar, lembra que o oculto eu colocava dentro do parênteses quem que era? Nós, eu. Aqui eu represento com um ponto de interrogação. Não sei, falaram. Não sei, alguém, e eu não vou falar quem é. Ou eu não sei ou eu não quero falar. O sujeito indeterminado ele tem essa característica. Às vezes o enunciador, né, a pessoa que diz a frase ou que escreve, ela pode até saber, mas ela não quer se comprometer. A pessoa não quer identificar, tá bom? Então, essa é uma frase. Olha, o verbo falaram é a terceira pessoa do plural, que é representado pelo eles, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eles falaram mal de você, eles quem? Não sei. Lembrando, vou pôr aqui de novo, se a frase fosse assim, começando, eles falaram mal de você. Se tivesse escrito na frase o eles, então aí ia ser outra história, porque eu ia perguntar, Peraí, gente. Eu ia perguntar, quem falaram mal de você? Eles. Então, eles ia ser o sujeito, falaram mal de você o predicado. Nesse caso, não tem um núcleo só, ia ser um sujeito simples. Mas só ia ser sujeito simples se a frase começasse com o eles. Aqui no exemplo que eu coloquei em cima, não está escrito, não está. E aí, quando eu pergunto, vem uma dúvida. E mesmo que alguém responda eles, ainda a dúvida permanece, porque você quer saber eles quem? Tá bom? Então, percebam a diferença. Letra maiúscula, fiz a pergunta, não sei quem fez. Nesse caso, sujeito indeterminado. Se a frase tivesse escrita, aí mudou a história. Aí o eles seria sujeito simples, tá bom? Olha o que acontece quando eu coloco eles, né, o eles escrito na frase, certo? E aqui, olha, leia a seguinte manchete de jornal. Tiveram de retirar 10 famílias de áreas alagadas. Lendo apenas a manchete, sabemos que alguém retirou as famílias de locais que estavam alagados. Entretanto, não sabemos quem, nem quantos praticaram essa ação. Tá vendo, gente? Tiveram de retirar 10 famílias. Aí eu pergunto, quem tiveram de retirar 10 famílias de áreas alagadas? Dúvida. Olha o pontinho. Aqui eu poderia de novo pôr o pontinho de interrogação. Não sei. Aqui, ó, não sei. É um sujeito. Opa! É um sujeito indeterminado. Tá bom? Vou pôr aqui na frente, ó. Dúvida, sujeito indeterminado. Só que ele disse assim: ao ler a notícia completa, ficaremos sabendo de quem retirou as famílias. Peraí, ficaremos sabendo. Saiu a mais, né? Ficaremos sabendo quem retirou as famílias. E quem retirou as famílias foram as pessoas da Defesa Civil. Nossa, gente, deixa eu voltar. Olha o rolo que eu fiz. Ao ler a notícia completa, ficaremos sabendo que quem retirou as famílias foram as pessoas da Defesa Civil. O texto, apenas em um momento posterior, só depois, é que vai permitir a identificação do sujeito. Tá vendo? Então, se eu não tenho a notícia, só tenho a manchete, só esse título, o sujeito é indeterminado, eu não consigo saber. Agora, depois que eu ler a notícia, aí nós vamos descobrir. E aí vai se tornar um sujeito oculto, que vai falar, ah, tá, não falou, mas ele tá aqui. Tá bom? Então, tá vendo como o contexto é importante? Essa frase sozinha é indeterminado. Ela, junto com o restante do texto, ela, né, analisando toda a notícia, lendo, aí é saber que eram as pessoas da Defesa Civil.
Então, só não ia aparecer escrito. Ia ser um sujeito oculto. Ia ser. Mas do jeito que está aqui, sem a notícia para a gente ler, só analisando só essa frase, o sujeito é indeterminado. Gente, eu estou muito preocupada se vocês estão entendendo, se está ficando complicado. Por favor, me chamem em caso de dúvida, tá? Qualquer coisa vocês podem também dar mais uma pesquisadinha na internet, outros vídeos, tá bom? Fiquem à vontade. E hora de organizar o que estudamos. Então, sujeito. Quem que é o sujeito? É o termo da oração a que o verbo se refere, né? O verbo está sempre se referindo a alguém. E esse sujeito pode ser simples, quando tem só um núcleo, composto, quando tem 2 ou mais núcleos. Ele vai ser subentendido, oculto ou desinencial. Olha que importante, não está presente na frase, mas pode ser determinado. A gente consegue saber quem é. O indeterminado é igual ele aqui no começo, ó, não está presente na frase. Só que não pode ser determinado, né? Eu não consigo, eu não sei, é uma dúvida, né? Ou por não querer, né? Ou por não poder revelá-lo. Às vezes a pessoa não quer, ela sabe quem é, mas ela não quer revelar, tá? Então é isso. Hoje o exercício é só esse aqui então, tá bom? Para a semana que vem, aí a gente vê mais exercícios. Em caso de dúvida, voltem, ouçam novamente, tá bom, gente? Um beijo.